raciocínio humano separado das Escrituras. O Espírito Santo opera através da nossa mente. Ele nos convida a explorar os mistérios do universo. No entanto, a clareza e agilidade do raciocínio humano é incapaz, por si só, de descobrir as verdades das Escrituras. A verdade não é uma questão de opinião humana, mas uma questão de revelação divina. Qual é a estratégia satânica do engano? Provérbios 16, verso 25, Juízes 21, verso 25, Isaías 53, verso 6. Um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a base da Palavra de Deus, é suficiente para entender a vontade divina. Pode haver um caminho que pareça certo para nós, ou mesmo para culturas inteiras, mas pode ser totalmente errado aos olhos de Deus. Alguns anos atrás, minha esposa e eu decidimos fazer uma trilha na floresta perto do hotel em que estávamos. Tenho facilidade com direções, e depois de caminhar por cerca de 1 hora, estava bem confiante de que era capaz de encontrar o caminho de volta com pouca dificuldade, mas logo descobri que estávamos perdidos. O sol estava se pondo e eu temi o pior. Felizmente, encontramos outros caminhantes que conheciam o caminho. Estávamos pelo menos 8 quilômetros fora do percurso, mais próximos de uma estrada principal. Como o carro deles estava estacionado nas proximidades, eles nos ofereceram uma carona para o hotel. Descobrir alguém que conhecia o caminho e que podia nos levar de volta fez toda a diferença para nós. Deus não nos deixou sozinhos em nossa jornada da terra para o céu. O Espírito Santo nos indica as sagradas Escrituras que nos conduzem para casa. Verdade e erro, certo e errado, bem e mal só podem ser corretamente entendidos à luz da Palavra de Deus. Aquilo que contradiz Deus e sua palavra é erro, e o erro é sempre perigoso. O que está em harmonia com Deus é a verdade e a bondade. Como é importante que façamos da palavra de Deus nosso árbitro final da verdade e da moralidade. Porque a mente humana, sem a ajuda do Espírito Santo, é incapaz de descobrir a verdade. A razão nos ajuda a entender a revelação? Daniel 2 fala da história do mundo desde Babilônia até o fim. Como essa profecia atrai o raciocínio humano? O tema das pregações e ensinamentos de Cristo era a palavra de Deus. Respondia a interlocutores com um simples "está escrito Lucas 4, versos 8,10", ou replicava: "O que está escrito na lei? Como você a entende?" Lucas 10, verso 26. Em cada oportunidade, quando era despertado interesse por um amigo ou adversário, lançava a semente da palavra. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Ele que é o próprio verbo da vida. 1 João 1, verso 1. Aponta as Escrituras e diz: "São elas mesmas que testificam de mim." João 5, verso 39. Os servos de Cristo devem fazer a mesma obra. Em nosso tempo, como na antiguidade, as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por teorias e especulações humanas. Muitos professos ministros do Evangelho não aceitam toda a Bíblia como a palavra inspirada. Um sábio rejeita esta parte, outro duvida daquela. Elevam sua opinião acima da palavra, e as Escrituras que eles ensinam repousam sobre a autoridade deles próprios. Em seus dias, Cristo censurava essas práticas. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o fim de toda polêmica e o fundamento de toda fé. Parábolas de Jesus, páginas 15, 16. Uma das armadilhas de Satanás é levar o povo a aceitar as explicações fantasiosas dos incrédulos, pois dessa forma ele pode obscurecer a lei de Deus, que em si mesma é muito clara, e estimular os homens a se rebelarem contra o governo divino. Seus esforços são especialmente dirigidos contra o quarto mandamento, porque tão claramente aponta para o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Há um esforço constante para explicar a obra da criação como resultado de causas naturais, e o raciocínio humano é aceito mesmo pelos que se declaram cristãos, em oposição aos claros ensinos da Bíblia. Existem muitos que se opõem ao estudo das profecias, especialmente as de Daniel e Apocalipse, declarando serem tão obscuras que não podemos entendê-las. Contudo, essas mesmas pessoas recebem avidamente as suposições dos geólogos, em contradição com o registro mosaico. Se aquilo que Deus revelou é tão difícil de entender, quão incoerente é aceitar meras suposições com relação àquilo que ele não revelou. Patriarcas e Profetas, páginas 84, 85. As trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Isaías 60, verso 2.
Há em muitas igrejas ceticismo e infidelidade na interpretação das Escrituras. Muitíssimas pessoas põem em dúvida a veracidade e a verdade das Escrituras. Os raciocínios humanos e as imaginações do coração do homem estão minando a crença na inspiração da palavra de Deus, e o que devia ser recebido como certo é agora circundado com uma nuvem de misticismo. Nada fica em linhas claras e distintas, perde-se o firme fundamento. Esse é um dos sinais marcantes dos últimos dias. O livro santo tem resistido aos assaltos de Satanás, que se uniu a indivíduos maus para envolver em névoas e escuridão tudo quanto é de caráter divino. O Senhor, porém, preservou por seu poder miraculoso esse santo livro em sua forma atual, um mapa ou guia para mostrar à família humana o caminho para o céu. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 11.